Olá, professor. Boa tarde. Oi, olá, tudo bem? Oi, Tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Edu. Olá, boa tarde. Oi, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Vitor. Oi, pessoal, que o Vitor vai fazer a apresentação agora. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre um Next.js, que é um framework. Pode passar o slide. Como a gente sabe, os sites eles usam recursos CSS, HTML, JavaScript para eles conseguirem funcionar. E dessa forma a gente tem que pensar que outras tecnologias elas meio que vão surgir e trabalhar em cima do JavaScript para tentar facilitar algumas coisas ou otimizar a criação desses sites. E basicamente é isso que o Next.js vai fazer. Ele começou como um projeto de código aberto no dia 25 de outubro de 2016 pelo Guilherme Rauch. E ele teve diversas funcionalidades, ele tem diversas funcionalidades e com o tempo eles foram desenvolvendo essas funcionalidades dele, mas uma das principais funcionalidades foi o server-side rendering. E o Next.js ele é muito bom para sites híbridos e estáticos, estando presentes, por exemplo, na Twitch, na Netflix Jobs, no Hulu, no Futurism, no GitHub e em outros sites. Basicamente, o Next.js, ele funciona, ele foi, no caso, como uma reescrita ou uma modificação no código Node.js, que, por sua vez, Node.js, ele funciona, por exemplo, através do React, e o Next ele vai funcionar através da biblioteca React, que é uma biblioteca usada em JavaScript, que por sua vez JavaScript é usado para fazer algumas manipulações no HTML e CSS de sites. E agora a gente vai para as funcionalidades. Boa tarde, eu sou a Caterine e eu vou falar das minhas primeiras funções no Next.js. Como o Vitor comentou, o Next.js ele é híbrido do Static Site Generator, que é o gerador de site estático, e o SSR, que é o Server-Side Rendering, que é a renderização do servidor. Mas ele também tem a opção de Hot Code Reloading, que é com qualquer alteração que é feita no código durante o desenvolvimento, ele vai ser refletido na aplicação em tempo real, atualizando de uma maneira mais automática. E ele também tem o roteamento automático. Elas são mapeadas com base na pasta Pages, que qualquer arquivo que tem lá acaba se tornando uma página e tem a necessidade de uma configuração mais extra. Fazendo ter a personalização. E ele também tem um code splitting automático, que permite que essas páginas sejam renderizadas com os pacotes que elas precisam. Por exemplo, se uma página precisa de um pacote, só ela precisa. Só essa página vai renderizar esse. As outras páginas não vão precisar renderizar todas elas. Aí tem cada pacote para a sua página, se precisa. E ele tem o suporte do TypeScript, que tem a configuração e a compilação automática, que são integrados. E ele também tem a internacionalização, que é como um padrão do Next.js, que ele já possui uma estrutura para a identificação de idiomas diferentes, que tem traduções exclusivas, que havia o local, não sei. E ele também tem a otimização de imagem, que é um componente que é nativo do Next.js,
que é para otimização das imagens com redimensionamento, o lazy load e imagens em formato mais moderno e tem fácil implementação. Boa tarde, meu nome é João Pedro e vou começar a fazer um exemplo prático. Mas para ficar mais simples a apresentação, eu vou separar em duas partes. A primeira vai ser no slide, mostrando os códigos, porque como possui um código muito grande, fica muito ruim a visualização. Por isso vamos mostrar o código em slide e depois eu vou apresentar o site em si. Pode passar o slide, por favor. Primeiro, o programa, ele importa várias coisas, importa recursos do React, mas ele importa também muitas páginas onde que o próprio usuário criou. Por exemplo, a linha 7, ele está importando o próprio banco de dados que ele mesmo criou à mão. E faz muitas e muitas vezes isso. Pode passar o slide. Aí ele começa a configurar a página inicial. Pode passar. Ele começa a colocar a imagem de fundo, que em pouco tempo vocês vão ver. Pode passar. Ele coloca o título, que fica no canto superior da página, onde que muitas vezes a gente esquece de programar. Ele começa a fazer algumas animações que vão se repetir muito, que é para quando vai aparecer um bloco com informação na primeira página, ele faz essa animação com um pouco de delay e opacidade. Depois ele pega as informações no banco de dados criado e pega o que ele queria, que é o H1, para dar mais ênfase. Ele faz a pergunta e a descrição seria como se fosse um complemento da pergunta, como por exemplo, essa frase, aí depois na descrição, de qual filme veio essa frase? E é mais ou menos assim que é configurado. Agora ele vai pegar o input do usuário, que vocês vão conseguir ver, e na linha 77 e 81, ele dá o nome dos botões e das caixas que ele coloca na primeira página, que é muito fácil de perceber depois de um tempo estudando o código. Depois ele volta de novo a programar a caixa, porque tem 3 caixas principais no código e essa é a segunda. Depois ele coloca alguns links de outras coisas que já foram realizadas, só que eu preferi não alterar nelas, apenas deixar um comentário. E no fim ele começa a programar alguns links da terceira caixa, que tem uma mensagem falando, digamos, de qual escola que a pessoa estudou, para fazer uma referência. E por fim, colocou algumas animações. E no final ele deixou um GIF no canto superior direito. E ele te transmite para uma tela, para uma outra tela. Bom, aqui está o site que eu vou apresentar a vocês. Quando nós iniciamos ele, você consegue ver algumas animações que eu tinha mencionado. A primeira caixa, a segunda e a terceira. Aqui tem o input que você pode colocar. Por exemplo, diz seu nome aí. Vou colocar João Pedro. E aqui, quando você passa o mouse, tem alguns efeitos. E aqui, ó, quando você clica em Alura, que foi a escola da pessoa, pelo que eu entendi, você é direcionado para o link deles. Que se você clicar tanto em Alura ou em menção React da Alura, que eles vêm aqui fazer uma pequena propaganda. Mas para mostrar que eu estudei o código, quando você clica em Alura, você abre a porta do portal da escola. Só tá carregando porque o portal da escola não carrega tão bem assim. Aí se você abre em menção React da Alura, você abre o Moodle. E quando você clica nesse gatinho que direcionava para a página de quem criou e publicou isso, você abre uma música. Mas ok, vamos continuar só para mostrar um pouco do projeto. Quando você faz isso, ele começa a... hoje meu PC tá meio ruim, mas ele já começa a carregar, já mostra um quiz que vai de 1 a 10 perguntas. Você pode responder com o que você quiser, depois você clica em confirmar, ele te dá a resposta, e o próximo. É um quiz bem simplesinho, eu vou passar ele rapidinho,
só para poder mostrar para vocês que no final também tem algumas diferenças. Que ele também configura um final para fazer uma retrospectiva das suas respostas e de tudo mais. Só que demora um pouco, são 10. Pronto. No final, ele fala que parabéns à pessoa, o nome que você digitou no início, você finalizou o quiz da Disney. E, para mostrar de novo que eu fui estudando o código, ele é um site tão inteligente que ele até diz que onde tem o código e que você deu 10 pra gente na nota. E ele faz uma recapitulação de tudo que você acertou e errou. Agora eu vou apresentar um pouco dos impactos do Next.js. Então, assim, como já foi falado, o Next ele conseguiu implementar alguns sistemas que facilitam muito a vida de quem está desenvolvendo quanto de quem está usando. Para o usuário, não exige dele que ele tenha JavaScript instalado, ou CSS, ou outras tecnologias, porque ele tem um sistema de pré-carregamento em servidor. Então, o site já é pré-carregado com as informações básicas no servidor e só vai e roda pro usuário. Claro, isso funciona muito bem com sites estáticos e híbridos. Só diferenciando basicamente, um site estático é aquele que o conteúdo que vai aparecer vai ser sempre o mesmo. Híbrido, ele vai ter poucas modificações. Então, os sites estáticos são normalmente desenvolvidos o conteúdo se baseando basicamente só no HTML. Sendo que sites mais dinâmicos possuem bastante interação com o usuário e outras trocas. Então, assim, ele funciona muito bem para sites mais estáticos ou, como o JP mostrou, sites híbridos que possuem um conteúdo fixo, mas já alguma interação também funciona muito bem. E ele acrescentou tanto para o React e tudo que está ali envolvido, que grandes empresas como a Netflix, como o Starbucks, utilizam o Next.js para fazerem seus sites. Então, ele teve um impacto gigantesco e até hoje é muito usado por apresentar essas facilidades. E, inclusive, mostrando exemplos de sites, esse aqui é um site bem simples, e é aqui onde são pré-carregados, né? No início do código, aqui ele coloca o título do site, e aqui é onde são pré-carregados. Dentro do Next, esse aqui é um site estático. E com isso, ele consegue deixar muito mais simples o carregamento. Além de outras funcionalidades que a gente já viu, como carregar animações de maneira muito mais fácil. Aqui também possuem links, botões. Coisas legais são, por exemplo, os vídeos. Ele consegue carregar blocos de código, áudio, citações. Então, tudo isso, assim como o HTML já faz, o Next.js também permite, né, e de maneira muito mais fácil de ser carregada. Assim, se a internet do usuário estiver lenta, ou se ele tiver um computador um computador menos potente, ele não vai ter dificuldade. Ele consegue carregar vídeos do YouTube. E até mesmo músicas, né? Então, assim, tudo isso com uma programação relativamente simples. Por isso, ele teve um impacto muito grande e é usado bastante hoje para diversas coisas, como eu já falei. E esse que é o impacto do Next, de trazer essas facilidades, de trazer uma fácil programação e uma fácil renderização, né, com aqueles benefícios de gerar sites estáticos e os elementos. E uma pequena curiosidade, no site que eu mostrei, ele usa um texto de molde, assim, que não traz muita informação, mas é um texto que é comumente usado para você testar moldes de sites. E esse texto, ele normalmente é chamado pela primeira linha dele, ou simplesmente de lore y. É um texto, é uma pequena citação de um texto latim, que foi traduzido para o latim, mas que foi atribuído a Cícero. E ele é um texto legal porque
ele parece harmônico, né, visualmente, mas ao mesmo tempo não se distrai o usuário lendo o conteúdo em si, já que está em latim e muitas das vezes não é nem o texto em si. A primeira frase é da citação e as demais são geradas aleatoriamente para posicionar as palavras de latim de maneira bem fluida. Então, assim, é só uma pequena curiosidade que é usada em modelos de sites para essa visualização. Mas é basicamente isso. Então, eu sou a Miriam e esse foi o nosso trabalho. A gente pegou referências até do próprio site do Next, exemplos do GitHub e de outros sites, assim. Sobre isso tá tudo bem. Exato.